Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Em Cristo Sempre Conectados, um canal da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Blumenau. Meu nome é Márcio, sou pastor da igreja. Estou muito feliz por mais um domingo poder compartilhar a palavra de Cristo com você. Fique à vontade para utilizar esse material como devocional, como estudo. Compartilhe desse conteúdo com seus amigos, familiares. Fique à vontade. É uma ótima ferramenta para evangelismo. Hoje eu quero compartilhar com vocês um trecho de Atos capítulo 2, dos versos 37 ao 47. Eu vou fazer a leitura na versão NVI, pegue aí a tua Bíblia e vamos orar e na sequência lemos o texto. Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, te agradecemos porque mais uma vez podemos nos achegar ao Senhor, ó Pai. Nos ensina a tua vontade, nos ensina o teu querer e que cada um de nós possa, pela ação do teu Espírito Santo, ter a vida transformada pela ação do Senhor em nós, ó Pai. Abençoa cada uma das famílias que se achegam nesse momento. Abençoa a todos, ó Pai, que possam sentir e perceber a presença do Senhor e cada dia mais, ó Deus, viver conforme o próprio Cristo viveu. É o que nós oramos, também pedindo perdão pelos nossos pecados, erros e falhas, mas crendo sim no teu amor e na tua graça. Nós te agradecemos e oramos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Vamos à leitura, então, Atos, capítulo 2, dos versos 37 ao 47. Diz assim: Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: Salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvo. O que faz de alguém discípulo de Cristo é o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que nos faz conhecer Jesus. Este que na morte e na sua ressurreição é o único capaz de nos reconciliar com Deus e nos reconectar ao nosso Criador. A vida, afinal, não é simplesmente uma sucessão de acasos. A vida não é simplesmente acordar pela manhã para, quem sabe, ser uma pessoa melhor. Não somos cristãos apenas, por exemplo, por termos nascido num país que se denomina cristão.
Não se faz cristão simplesmente por ter pais cristãos. Não se faz cristão não simplesmente por ter uma vida moral aprovada. Vida de discípulo de Cristo é experimentar mudança completa. E quem opera essa mudança é o Espírito Santo de Deus. É isso que acontece, por exemplo, no início do livro de Atos. Com a morte e ressurreição de Jesus, um pequeno grupo de aproximadamente 120 pessoas se reúne em Jerusalém e aquele grupo torna-se o núcleo do que viria a ser a igreja cristã. Desce sobre eles o Espírito Santo. É o dia do Pentecostes, o Espírito da promessa feita pelo próprio Jesus, um poder tremendo que traz, pouco tempo depois, outras 3.000 pessoas aproximadamente para aquele grupo. É o que diz ali o verso 41, né? Um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Que poder é esse? Mais do que números, o Espírito Santo faz mudança. E olhar para o que o Espírito Santo fez naquele pequeno grupo é uma valiosa oportunidade para a gente olhar para a nossa vida e viver uma mudança completa. Esse é o tema que eu quero propor hoje. Uma mudança completa. Realmente ser moldado como um discípulo de Cristo. Isso só vai acontecer quando o próprio Espírito Santo de Deus trabalha na nossa vida. Eu quero olhar isso sobre duas perspectivas. Primeiro, uma negativa e depois uma positiva. Primeiro aspecto, então, quero destacar o aspecto negativo do que vem a ser ter a vida transformada e se dizer cristão, certo? O cristianismo não é algo que nós decidimos aderir, nós não decidimos ser cristão, pelo menos não o verdadeiro cristianismo. Você e eu não decidimos ser cristãos. Não é experimentar todas as coisas que o mundo oferece para, não, agora enfim eu vou para a igreja. Já ouviu isso? Eu vou aproveitar um pouco a vida e quando eu tiver um pouco mais de idade eu vou para a igreja. Não. Isso não é o pensamento de um discípulo ou de alguém que teve o coração transformado pelo Espírito Santo. Não é permanecer porque as ideias do cristianismo parecem boas ideias. Não. Também o cristianismo não é apenas uma questão de mente, de intelecto. Não é mergulhar em estudos teológicos, mas não passar disso. As pessoas às vezes gostam tanto do cristianismo que começam a estudar toda a história e tudo mais, e com isso acreditam que estão cultivando um cristianismo saudável, mas muitas vezes não passa apenas de mente. É importante? Claro que é, mas não pode vir sozinho. O cristianismo também não é apenas coração. Dizer, com Deus eu sinto paz. Isso também vai acontecer. O problema é quando fica só nisso. O problema é achar que não é preciso nada mais. Não preciso conhecer mais da Bíblia. Não preciso fazer mais nada. O importante é que estou bem com Deus. Me sinto realizado. Algo está faltando. O cristianismo também não significa ativismo.
do tipo, olha, o que vale é o que a gente faz. O que importa é mão na massa, é ajudar, é cooperar sempre que consigo e vamos que vamos. Não. O cristianismo não é ativismo, não é se sobrecarregar, fazer da caminhada com Deus um fardo. Creio que não. E por último, o último dos aspectos negativos, talvez seja até o mais terrível, é dizer que crê em Deus para que algo pior não aconteça. Sabe? O medo. Sirvo a Deus porque vou para o inferno se não servir a Deus. Sirvo a Deus porque algo pior pode acontecer. Sirvo a Deus por isso, por aquilo, mas não pelo motivo principal, que a gente vai falar daqui a pouco. É ter uma fé baseada na opressão, ter uma fé sem felicidade, sem alegria, um sentimento restritivo constante. É ir, por exemplo, à igreja pelo dever e não pelo prazer de congregar. É amar o próximo por obrigação e não como um gesto de gratidão por tudo aquilo que o próprio Deus fez por nós. É como se servir precisasse ser planejado para que não atrapalhasse nenhum outro compromisso, evento ou algo que eu tenha me organizado ou tenha pensado para mim mesmo. Servir torna-se um ato que, se der para encaixar na minha rotina, aí sim. Se não, deixa para outro ou para outra hora. Nada disso leva a um cristianismo saudável. E é uma pena, porque muitos vão por esses caminhos. Eu quero dizer então agora do aspecto positivo, e a maior parte da mensagem é falando do aspecto positivo, certo? Falar então das mudanças que só o Espírito Santo pode realizar em nós. Isso acontece, por exemplo, nesse texto que acabamos de ler. Eu quero reler alguns trechos com você. Os versos 46 e 47 diz assim: Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partindo o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Seja sincero, poderia haver um contraste tão grande desse trecho com o que dissemos até poucos instantes atrás? O contraste é enorme. Por quê? Porque o verdadeiro cristianismo é carregado de poder vindo do céu. O verdadeiro cristianismo é carregado de vida, transborda vida, amor, bondade. Porque o próprio Deus está agindo em nós e através de nós. Porque é o Espírito Santo fazendo com que a igreja cumpra, sim, o seu propósito. E para isso foi preciso, não se engane, porque para isso foi preciso uma mudança completa na minha vida e na tua vida. Deus precisou mudar. E isso acontece ainda no processo de santificação, mas o Espírito Santo de Deus precisou mudar a nossa mente, o nosso coração e as nossas vontades. Uma mudança de vida completa. Se de fato somos cristãos, nossa vida foi mudada completamente pela ação do Espírito Santo. Veja comigo alguns outros trechos interessantes desse texto que lemos. Ali nos versos 37
até o 39, 40 e 41. Fique tranquilo, eu vou ler esses trechos, tá? Diz assim: irmãos, que faremos? Aqui é a resposta da multidão a Pedro, que havia acabado de anunciar a Cristo. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. A mensagem qual é? A mensagem é a vida de Cristo, a qual Pedro estava compartilhando. Tudo aquilo que o próprio apóstolo Pedro, discípulo de Cristo, tinha vivido com Jesus, agora ele passa a anunciar entre as nações. E aquilo que Pedro tinha dito, aquela multidão, passa a fazer sentido. Aqueles aproximadamente 3.000 pessoas, ou seja, alcançou a mente. Não foi apenas boas ideias. Por isso que eu digo, cristianismo não é questão apenas de boas ideias. Tem que mexer sim lá na nossa mente. Não era apenas um novo grupo que surgia, não. Até porque traz à tona não novas ideias interessantes. Traz à tona, sim, o nosso pecado diante de Deus, a nossa rebelião diante de Deus. A mensagem que Pedro fala, que Cristo fala, é arrependam-se. Isso precisa fazer sentido aqui. Andávamos rebeldes, talvez ainda em muitos aspectos andamos rebeldes diante de Deus. Mas agora, diz os versos 32 e 36, Deus ressuscitou este Jesus. Olha só que mensagem maravilhosa. E todos nós somos testemunha deste fato. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Portanto, verso 40, salvem-se desta geração corrompida. Salvem-se aqui não é que seremos perfeitos em relação a outros, digamos, seriam os outros os corrompidos e nós os santos. Não é bem essa a ideia, ao menos aqui. Não é para a gente se salvar de quem julgamos corrompidos, porque a corrupção também causa efeito em nós ainda. Mas o cristão, aquele que pela fé foi levado a crer, a entender Deus, a entender o que Deus está realizando, recebe esse Deus diariamente. Deus passa a ser a pessoa mais importante na sua vida. Nele, em Deus, nós buscamos as respostas para as questões mais diversas da vida. É em Deus que nós derramamos o nosso coração, as nossas ansiedades. É Deus quem nos ouve em oração. E isso começa a fazer sentido aqui, na nossa mente. Depender a cada dia mais de Deus do que de nós. A mensagem de Pedro fez sentido na mente, precisa fazer sentido na nossa mente. Quem nos convence da mensagem de Deus não é porque a gente resolveu acreditar, mas é a própria pessoa do Espírito Santo de Deus.
Aqueles homens e mulheres que tiveram a mente transformada pelo Espírito Santo também tiveram o coração transformado. Olha o que diz os versos 37 e 38. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Percebeu? A mensagem abraçou a mente e foi para onde? Para o coração. Para o centro do coração. E parece que causou um pouco de transtorno ali, né? Porque eles se veem, como que diz aqui? Aflitos de coração. Eles sabiam do risco de crer em Cristo, de fazer parte daqueles discípulos. Que risco, pastor? Há poucos dias atrás, o líder daquele grupo tinha sido crucificado no madeiro. Se juntar àquele grupo naquele momento era, digamos assim, altamente arriscado. Porém, algo de diferente aconteceu no coração deles. Não era uma questão de uma nova filosofia, mas mexeu no coração. E eles se juntaram e perseveraram. Não foi apenas uma mudança exterior, não foi apenas uma forma de se vestir diferente, uma forma de falar diferente. Foi muito mais que isso. Foi uma mudança radical. De dentro para fora. Uma mudança que começou na mente, por ação do Espírito Santo, que veio ao centro do coração, e isso também acontece por ação do Espírito Santo. E tudo isso fez com que eles não conseguissem se conter. Já não conseguiriam expressar aquela fé de uma outra forma, senão nos seus atos. Mente, coração e atos. E talvez aí o grande desafio também para mim e para você, que é quando somos desafiados por Deus para sair da nossa zona de conforto. Olha o que diz os versos 44 até o 46. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Eles se dão conta de que tudo aquilo que tinham, na verdade, não era deles, mas era a dádiva de Deus. Eles, assim como nós, somos apenas administradores e precisamos bem administrar todas as dádivas que recebemos de Deus. E essas dádivas não são apenas para nós, não são para atingir apenas os nossos objetivos. Ai, como nós gostamos de atingir os nossos objetivos, planejamos de tudo, de passear, de comprar, de fazer 1001 coisas, mas e o amor ao próximo? Como está a nossa vida de fé? Será que é somente? Ou será que falta um pouco de mente, falta e vamos muito para o sentimentalismo? Ou será que vamos para o ativismo? Perceba, a fé cristã envolve esses três aspectos. Tem que fazer sentido na mente, tem que estar no centro do nosso coração e deve transbordar em atos. E como diz aqui no texto, eles distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Entende? Sente. E agora? Quero concluir. Você já é discípulo de Cristo? E não me entenda mal, aqui eu não estou perguntando se você pratica o bem. Eu não estou perguntando se você é membro de uma igreja. Eu
Eu não estou perguntando se seus pais eram cristãos e porque foram cristãos, você também seria cristão. Eu não estou perguntando se você nasceu num país que, na sua grande tradição, diz ser um país cristão. Não. Estou perguntando para você se você é discípulo de Cristo. Eu estou te perguntando se o Espírito Santo de Deus já transformou o teu coração ou se tem transformado o teu coração. Se temos dado ouvidos ao que Deus está nos dizendo todos os dias, porque uma coisa é certa, Deus não se aparta de nós. E Ele constantemente fala da vontade dEle para nós. E mais uma vez, então, você já é discípulo de Cristo? Você percebe mente, coração e vontade moldados segundo a vontade de Deus, inspirados pelo Espírito Santo? Aqueles primeiros cristãos estavam prontos para morrer pela sua fé. E muitos, sabe, morreram, perseguidos. Mas eles sabiam que o que quer que acontecesse, sua posição com Deus era certa. Por Cristo, os pecados deles tinham sido cancelados. Deus os tinha perdoado. Essa certeza também está no teu coração? Como discípulos de Cristo, pela mente entendemos a vontade de Deus. Pelo coração experimentamos a presença de Deus diariamente e pelos atos expressamos então essa nova realidade, a realidade de ter uma vida de discípulo de Cristo. Que você, que eu vivamos os nossos dias pelo poder do Espírito Santo que age em nós e cada dia mais nos faz discípulos de Cristo. Ah, pastor, mas eu não tenho percebido tudo isso em mim, não. Não se preocupe, porque mesmo a fé cristã, mesmo aquele que se diz cristão, oscila na fé. Nós não somos super-heróis. A nossa fé é vacilante muitas vezes. Mas Deus é fiel e Ele certamente vai cumprir a vontade dEle em cada um de nós. Eu tenho certeza que Ele está falando ao teu coração e Ele tem uma obra maravilhosa para realizar ou até mesmo para continuar realizando através de você. E que toda honra e glória seja dada a Deus. Todas as dádivas que eu tenho, que você tem, não são apenas para nos abençoar, mas para abençoar o próximo, para levar a Deus a esse mundo que tanto tem se perdido. Que Deus nos dê sabedoria e nos guie e nos fortaleça hoje e sempre. Amém? Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, como é bom ter a certeza de que o Senhor não nos deixou só. O Senhor enviou o Teu Espírito Santo que nos acompanha e nos dá poder, que nos transforma. E mesmo que o pecado muitas vezes insista na nossa vida, o Senhor ainda assim nos perdoa. Coloque em nós um coração arrependido e também disposto a servir o Senhor, servindo o próximo, Pai. Que mais que meras palavras, que tudo isso que vimos até agora, realmente, ó Deus, transforme o nosso coração. Que seja a palavra do Senhor para cada um de nós. Faz de nós um povo abençoador, ó Pai. Não apenas abençoado pelo Senhor, mas um povo que abençoa as nações. Muito obrigado. Oramos também pelas famílias que têm nos acompanhado, a todas, ó Pai, que possam levar o Teu amor a tantos que ainda não Te conhecem. É o que oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nessa semana que inicia, abençoe você no teu trabalho, a tua saúde,
nos teus projetos e que tudo isso tenha como base essa vida de discípulo, né? Que tenha Cristo na base de tudo aquilo que fazemos e somos. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e no mais, em Cristo sempre conectados. Deus abençoe, até a próxima.